Fala investidor, eu sou Alex, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai conferir aqui o relatório gerencial de junho de 2022, que saiu agora no mês de julho, do CSHG Real Estate Fundo Imobiliário. Então fica ligado até o final do vídeo aí para saber as informações sobre esse relatório. E bom, antes de mais nada, se você não é inscrito, eu vou pedir para você se inscrever no canal e também curtir o vídeo aí para ajudar na divulgação do nosso trabalho. Bom, e sobre aqui o HGRE11, então a cota valor de mercado no final de junho estava em R$ 129,68, a cota patrimonial em R$ 162,26. Então a gente vê que é um belo de um desconto aqui com relação ao valor patrimonial. O valor de mercado do fundo, né, se a gente for pegar o número de cotas e multiplicar pelo valor da cota do mercado, 1,5 bilhão de reais, são 127.825 cotistas. Comenta aí para mim se você é cotista desse fundo ou não. O rendimento foi de 78 centavos por cota. A BL total do fundo aqui é de 202 mil metros quadrados. Tem um dividend yield na casa aí dos 7,22%. O retorno mensal aqui foi de menos 0,3%, ficou mais ou menos no 0 a 0 ali. E tanto a vacância física quanto a financeira estão aí acima dos 24%. Então, aqui no mês, o fundo apresentou uma receita total de 7,7 milhões de reais, 65 centavos por cota, que levou a um resultado de 5,4 milhões, ou seja, 46 centavos por cota. Em julho, vai haver o recebimento da segunda parcela de multa aqui da rescisão da Enel, de aproximadamente 4,7 milhões, ou 40 centavos por cota. E da segunda parcela semestral referente à venda do Verbo Divino, repactuadas no início do ano, de aproximadamente aqui 36 milhões de reais, sendo um lucro atual de aproximadamente 18 milhões de reais, mais ou menos aqui uns R$ 1,54 por cota. E o rendimento anunciado aqui foi de 78 centavos por cota, foi pago aí no dia 14 de julho de 22, mantendo um novo patamar de distribuição e totalizando 95,11% de resultado em caixa distribuído. Lembrando que os fundos imobiliários aí são obrigados a distribuir até o final do semestre no mínimo 95% desse resultado em caixa. E para os próximos meses, o time de gestão entende que esse vai ser o patamar sustentável de distribuição por cota, sendo que eles ainda vão avaliar a geração de caixa do HGR11 para ajustar novamente a distribuição, caso necessário. Bom, e aqui a parte comercial do fundo, tá? Então, no mês de junho, eles não tiveram alteração da vacância do fundo, porém, eles receberam uma notificação de devolução de um andar do edifício Paulista Star pela recém-locatária Boozer, que está cumprindo aviso prévio e vai incorrer em multa aí por rescisão na desocupação do imóvel. Eles também estão com algumas conversas avançadas aqui para ocupação dos conjuntos vagos do edifício Berrini One, sendo que em uma delas eles evoluíram para a fase de minuta contratual para a locação do conjunto 71, são 1.278 metros quadrados. Os demais processos estão em fase de visita e negociação. A expectativa da gestão aqui é de converter mais negócios nos próximos meses. E na Torre Martiniano eles seguem com um bom volume de visitas e negociações, uma vez que o perfil de locatário do prédio de empresas de maior porte, os negócios tendem a ser mais morosos, mais demorados, né? Então, são diversas empresas analisando, com áreas que vão desde 1 a 3 andares, quanto a ocupação do prédio inteiro. Como a obra da fase 2 está cada dia mais avançada, os interessados têm sido mais receptivos quanto aos diferenciais do complexo, uma vez que fica mais fácil visualizar esse produto final. Bom, e aqui no início do ano, a Sercom, locatária do imóvel de Taboão da Serra, abordou aí a gestão para conversar sobre uma potencial devolução do imóvel, tendo em vista a perda da receita que a empresa teve durante a pandemia. Desde então, eles tiveram várias rodadas de negociação com o objetivo de reverter a situação e manter, né, os inquilinos no imóvel, tendo em vista a sua baixa liquidez. E, além disso, a empresa também havia acumulado um débito de aluguel de aproximadamente 1,5 milhão, aqui, quase 1,5 milhão de reais, uns 12 centavos por cota. E dado esse cenário, eles assinaram nesse mês de junho aqui um aditivo contratual contemplando um desconto e redução no valor de aluguel e um instrumento de confissão de dívida atrelado ao pagamento do valor em aberto em 24 meses, a contar do mês de julho agora de 2022. O novo aluguel do imóvel é de R$ 250 mil. A empresa vai ter uma escada de descontos aí de tal forma que vai pagar esse valor somente no segundo semestre de 2024. Então, a gestão precisou fazer todo um malabarismo aqui para conseguir manter o locatário no imóvel, tá? Vale ressaltar que todos os descontos concedidos no período devem ser restituídos em caso de rescisão antecipada, incrementando o valor total das verbas rescisórias. E, por fim, eles implementaram um gatilho no qual, a partir do primeiro semestre de 2024, caso o indicador financeiro da empresa atinja um determinado valor, o aluguel da Sercom vai subir para R$ 350 mil,
devidamente corrigido aí pelo IPCA desde janeiro de 2022. Então, foi uma forma aí de ficar o inquilino feliz e da gestão manter esse inquilino nesse imóvel. E aí eles continuam o comentário aqui, então, ainda que a situação não seja a desejada para o fundo, a redução de receita da locação, eles entendem que comercialmente eles tiveram um bom resultado, diferente da situação que eles enfrentam com a LQ, a qual eles sabem aí da importância do imóvel para a sobrevivência da empresa e a sua liquidez no caso de vacância, o que levou à estratégia de buscar o despejo. No caso da Sercom, eles têm um ativo com muito menos liquidez e que demoraria muito tempo para ser locado novamente, incorrendo em custos de vacância, além de ser um locatário que conseguiria se mover para outro local onde já existem operações de empresas do grupo. Então, eles tiveram estratégias diferentes aqui no imóvel da Sercom e no imóvel da LQ. Então, com esse acordo, além de garantir via instrumento de confissão de dívida o pagamento do montante em atraso, eles vão fortalecer o contrato vigente, convertendo os benefícios concedidos na negociação em penalidades rescisórias. Então, para aumentar a eficiência da ocupação da companhia, eles informaram a gestão que devem consolidar todas as empresas do grupo no imóvel que eles estão alugando, o que eles veem como uma boa notícia para a saúde do contrato nos próximos anos. Bom, e aqui tem a questão da LQ, tá? Então, o edifício Alegria é uma recuperação judicial, não está muito alegre essa situação aqui. Durante o mês de junho, eles foram notificados pela LQ que a empresa entrou em processo de recuperação judicial com o objetivo de reorganizar o seu passivo operacional. Então, para recuperando, toda a dívida com fato gerador anterior ao do protocolo do pedido se torna um débito concursal e passa a fazer parte do montante que vai ser renegociado com os respectivos credores. No caso aqui, o Fundo Imobiliário HGRE11 é um desses credores. Então, além disso, o edifício Alegria, imóvel ocupado pela LQ, é caracterizado como um imóvel operacional e, por conta disso, o processo de despejo foi suspendido por um prazo de 180 dias, chamado de Stay Period, no qual a LQ tem o direito de suspender qualquer processo judicial em andamento que tenha sido originado nos débitos concursais. Por outro lado, todas as obrigações com fato gerador após o protocolo da recuperação judicial são classificadas como extraconcursais e devem ser quitadas dentro do seu vencimento. Então, aqui no que tange aos débitos com fundo, a LQ tinha um valor de aproximadamente 5 milhões e meio de reais aqui de aluguel, 47 centavos por cota, além de 2 milhões e 300 mil reais aqui, uns 19 centavos por cota, de IPTU devido à Prefeitura de São Paulo, que foram incluídos pela LQ como concursais, ou seja, passaram a fazer, em tese, parte do programa de reestruturação, e a empresa tem um prazo de até 60 dias contados a partir da publicação da decisão, que deferiu o processamento da recuperação judicial, para apresentar um plano de pagamento. Então, a questão tributária, que é o débito de IPTU, está sendo analisada do ponto de vista jurídico para avaliar a possibilidade de se excluir tal débito do âmbito da recuperação judicial e de que a LQ seja compelida a ressarcir integralmente eventuais valores pagos pelo fundo à Prefeitura de São Paulo a tal título. Então, está uma situação bem nebulosa aqui ainda. A empresa entrou em recuperação judicial, a gente já vem acompanhando esse fundo faz um tempinho. Alguns relatórios aqui, eles já vêm informando sobre esse imbróglio, digamos assim. Então, resta para a gente aqui acompanhar. Então, aqui na apresentação anual disponibilizada na Assembleia Geral Ordinária do Fundo, eles elencaram 4 principais desafios do HGRE para esse ano de 2022. 2 deles se referiram ao edifício LQ Alegria, ao edifício Sercom em Tabuão. Então, para o primeiro, o principal objetivo era resolver a inadimplência e, para o segundo, a manutenção do locatário, além de pontos em comum, como continuar na busca pela venda dos ativos e avaliar oportunidades. Então, a gente vê aqui os 4 principais problemas do fundo, tá? Então, a LQ Alegria não tem vacância, mas tem essa questão aí da recuperação judicial. O Sercom Tabuão também não tem vacância, mas tem essa questão aí da diminuição, né, os descontos do aluguel. O edifício Jatobá aqui, quase metade dele vago. E o edifício Guaíba, 62% de vacância aqui. Tem os créditos dos locatários aqui baixo, o LQ Alegria, né? Médio aqui o Sercom Tabuão, e aqui os 2 altos. A liquidez do ativo, esse é um problema também, porque se o fundo não consegue vender esses ativos, ele não tira essa bucha de dentro do fundo, então fica esse negócio aí meio enrolado, ele acaba prejudicando o resultado que o fundo poderia ter. O perfil técnico aqui, apenas do edifício Jatobá, que é alto, os demais são médios, tá? E as principais ações que o fundo vai tomar aqui, ou precisa tomar, né? Resolver a inadimplência, estudar a venda e buscar novo locatário para o LQ, manutenção do locatário, buscar venda e avaliar oportunidades do Sercom Tabuão,
aproveitar oportunidades para alocação, ressaltando a qualidade do ativo frente aos concorrentes, aqui no edifício Jatobá, tendo em vista que o perfil técnico é alto e a liquidez do ativo é média, baixa, tá? E aqui no Guaíba é avaliar a venda, criatividade e flexibilidade para novas locações. Então, o fundo imobiliário aqui tem esses 4 pontos principais aqui que ele precisa resolver. Mas como é que foi a composição do resultado aqui em junho de 2022? Tá? A receita de locação foi de 8 milhões e meio de reais. Teve uma despesa aqui de rendimentos mobiliários, tá? O total de receitas de 7 milhões e 700. As despesas aqui ficaram na ordem de 2 milhões e 300 mil. Um resultado de 5 milhões e 400 mil reais aqui, mais ou menos. O rendimento anunciado de 9 milhões e 200, porque, lembrando que era o último mês do semestre aqui, então eles tinham que distribuir o resultado caixa até 95%, tá? Como a gente pode ver aqui em 2022, tiveram um resultado de 54 milhões de reais e um rendimento anunciado aqui de 52 milhões de reais. Bom, a receita de locação aqui na competência de maio de 2022, então 14 milhões e 106 mil reais, uma vacância grande aqui de 3 milhões e 400, tá? A gente tem uma carência e um desconto aqui de 1 milhão e 700, também é relevante aqui se a gente for pensar na receita potencial. Adiantamento, atrasos, multas e juros aqui também na ordem de 681 mil reais, um diferimento aqui de 63 mil reais, receita de áreas comuns aqui de 256 mil reais e a receita de locação efetiva aqui de 8 milhões e meio de reais. Esse foi o caixa de junho de 2022, então a receita potencial aqui precisa realmente trabalhar bastante, porque a receita de locação foi quase metade da receita potencial. O resultado do fundo por cota aqui, o rendimento distribuído, a gente vê aqui em junho de 2021, 69 centavos, um saldo de resultado acumulado de 64 centavos, e agora em junho de 2022, 78 centavos distribuídos e R$ 1,18 aqui de saldo de resultado acumulado. A gente vê que foi uma melhora aí desde o ano passado. Em 12 meses, o fundo conseguiu aumentar tanto o rendimento distribuído quanto o saldo de resultado acumulado. E o grosso aqui da receita realmente é com receita de locação, como a gente pode ver essas faixas azuis aqui no gráfico. Teve um ganho de capital lá em abril de 2022 e aqui também em outubro de 2021, mas nos demais meses aqui é basicamente receita de locação que compõe o resultado do fundo. Bom, e como é que foi a liquidez aqui, o número de cotistas no mês? Então, 36 milhões de reais aqui negociados no mês, um giro de carteira de 2,4%, enquanto que o número de cotistas aqui saiu de 113 mil lá em julho de 2021 para 127.800 agora em junho de 2022, está aumentando o número de cotistas. Tem um volume financeiro interessante aqui, dá para entrar e sair desse fundo de forma tranquila. Então, nesse aspecto aqui, esse fundo é bem tranquilo. Lembrando, não estou recomendando a compra ou a venda desse ativo. Bom, aqui a gente tem a composição do patrimônio líquido, então 1 bilhão 800 milhões aqui, quase 900 de imóveis, são 7 milhões e meio aqui de renda fixa, 3,2 milhões aqui outros, 98 milhões de parcelas a receber, 79 milhões de aquisições e CRIs a pagar. Então, o fundo tem uma dívidazinha aqui, uma alavancagem, mas não é nada fora do normal, até porque ele tem algumas parcelas a receber, que gera um patrimônio líquido aqui de 1 bilhão 917 milhões. Se a gente for ver aqui a quantidade de cotas, que é 11 milhões e 800, a gente tem R$ 162,26 por cota. E aqui um detalhamento das aquisições de CRIs a pagar e parcelas a receber, então até 6 meses. Eles têm algumas parcelas a receber da venda do Verbo Divino, 36 milhões de reais, de 6 a 12 meses aqui também da venda do Verbo Divino, 30 milhões de reais, e maior que 12 meses, eles têm tanto CRIs a pagar aqui, 79 milhões, quanto a venda Verbo Divino, 30 milhões de reais. Então, a gente pode ver que o fundo tem uma alavancagem, mas está bem dentro das possibilidades dele, não representa tanto assim, mesmo se a gente for comparar com o que eles têm a receber, ou mesmo comparando com o patrimônio líquido do fundo, não é um percentual muito relevante do fundo. Aqui os imóveis, a gente vê que o fundo tem vários imóveis diferentes, em locais diferentes, são 4 estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, são estilos diferentes de imóveis, tá? Torres corporativas, lajes individuais e lajes com participação relevante, monousuários e outros. Então, a gente vê todos os imóveis que o fundo tem aqui, você pode dar uma pausada e dar uma olhada nos percentuais, mas a Chucre Zaidan é o mais relevante aqui, tanto no valor patrimonial quanto no percentual da receita contratada, com exceção da TOTUS aqui, na verdade, a receita contratada é um pouco maior da TOTUS, representa aí um pouco mais de 1/4 da receita contratada do fundo e representa 15% aqui do valor patrimonial do fundo,
e a gente tem os demais imóveis aqui, somente o Martiniano, que é 15% do valor patrimonial, e aqui também o Berrini One. São esses os imóveis acima de 10%, tanto do valor patrimonial quanto da receita contratada do fundo, e a gente vê aqui as distribuições dos imóveis. A maior parte deles realmente está localizada na região aqui da Grande São Paulo, principalmente na cidade de São Paulo. Aqui a gente tem a evolução da vacância financeira do aluguel médio mensal por metro quadrado. Então, o aluguel por metro quadrado corporativo saiu de R$ 92,00 e passou R$ 99,00 agora em junho de 22. O aluguel por metro quadrado total aqui, R$ 65,00 e R$ 69,00 agora em junho de 22. E a vacância financeira alcançou um pico aqui de 30% lá em março de 22, mas agora voltou a patamares até abaixo do que estava lá em julho de 2021, passando para 24,3% agora em junho de 2022. Aqui os vencimentos dos contratos, então a média ponderada aqui de vencimento dos contratos é de 5,6 anos, tá? A gente vê aqui 2022 5%, 23 7%, 24 3% e 25 5%. A maior parte realmente vence ali em 26 ou depois disso, 81%. E aqui o revisional dos contratos, então 10% em 22, 12 em 23, 37 em 24, 11 em 25 e 2026 ou depois 30%. Aqui os meses de reajuste, então julho é um mês relevante, aqui quase um quarto da receita contratada tem um reajuste agora em julho, tá? Então, por IGPM, 58,2% são reajustados via IGPM, tá? 41,8% por IPCA. A gente vê aqui as barras em azul são IGPM, tá? Então, 30,1% lá em março são reajustados pelo IGPM. E aqui um outro mês relevante também, janeiro, 12,1% via IPCA e 2,9% via IGPM. Os demais meses têm todos abaixo de 10% da receita contratada reajustados. E aqui os empreendimentos por percentual dos ativos imobiliários. Então, a maior parte realmente é torre corporativa. Depois a gente tem 10,5% aqui monousuário, lajes com participação relevante 16% e aqui 3,8% de lajes individuais e 1,8% aqui outro. E esse fundo tem 34 contratos diferentes, então é um fundo bem diversificado, ele tem uns reajustes a serem feitos agora no mês de julho. É um fundo que está tentando resolver seus problemas aí, são vários imóveis diferentes localizados em boas regiões aí de São Paulo, então é um fundo que vale a pena ser estudado. Bom, para finalizar aqui, a taxa de administração do fundo é de 1% ao ano sobre o valor de mercado. Esse fundo teve início lá em maio de 2008, então é um fundo antigo já, a administradora é a Credit Suisse, é a CSHG, tá? Esse fundo já realizou aqui 9 emissões de cotas, tá? Então é um fundo de gestão ativa com foco de atuação em lajes corporativas. Então, essas são as informações básicas aqui do relatório gerencial de junho de 2022 do fundo HGRE11. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha sido útil para você. Se foi útil, considere curtir o vídeo, assina o canal para não perder os próximos vídeos, também compartilha com quem possa ter interesse nesse tipo de assunto. Eu te vejo no próximo vídeo. É isso por hoje. Tchau!